Boa noite a todos. Estamos mais uma vez reunidos para o Evangelho online que nós fazemos às terças-feiras pelo Centro Espírita Capitão Vendramini, da Instituição de Amparo Arca de Noé. Lembrando que as nossas reuniões públicas são aos domingos, das 19 às 20 horas. Temos evangelização infantil, passe de cura, atendimento fraterno e outras atividades. Aqueles que tiverem interesse podem procurar a recepção da casa do Centro Espírita Capitão Vendramini e terá todas as informações. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo. Antes de darmos início à mensagem de hoje, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, Dr. Bezerra de Menezes, sua equipe, aos nossos irmãos de luz, ao Mestre Jesus, Deus nosso Pai, pedindo que nos ampare, nos proteja para mais uma semana, mais uma oportunidade que temos na vida de melhorarmos. Que a luz do amor de Deus recaia sobre todos nós, irmãos do planeta Terra, encarnados e desencarnados. Que todos tenham muita paz e luz, muita serenidade, muita sabedoria na condução dos pensamentos e sentimentos do dia a dia. Que assim seja. Vamos iniciar então a leitura do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo. Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes, eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta minha voz. Isso está no capítulo do Evangelho de São João, no Evangelho de São João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Então essa passagem foi quando Pilatos interroga Jesus, que ele, quando ele está sendo preso para depois ser crucificado. E Pilatos disse: Tu és chamado de rei? E ele responde: Sou o rei, mas não deste mundo. Ele estava querendo dizer que o reino dele não é aqui na terra. E nós vamos ver agora 3 passagens desse capítulo 2 que explica o que significa essa passagem de Jesus sobre o meu reino não é deste mundo. A vida futura. Por essas palavras que Jesus quis dizer, meu reino não é deste mundo, designa claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como um termo para onde tende a humanidade, e como sendo objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte de seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aquele que não crê na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não o compreende, ou acha pueril. Os judeus não tinham senão muitas ideias incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser, um dia, anjos e partilhar sua felicidade. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos.
as calamidades públicas e as derrotas eram castigo de sua desobediência. Moisés, sobre isso, não poderia dizer mais ao novo pastor ignorante que devia ser tocado, ante tudo, pelas coisas do mundo. Mais tarde, Jesus veio revelar que há um outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso. É esse mundo que ele promete àqueles que o observam os mandamentos de Deus, e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. É aí que está toda a sua glória, para onde vai retornar ao deixar a terra. Esse pedaço da vida futura mostra que os judeus, eles tinham uma ideia de que Jesus, de que Deus era um ser que punia, que se desobedecesse ele, teria punição na terra. E as coisas se concentravam aqui, não existia outra vida. E no começo do texto fala, imagina se não houvesse outra vida. Deus criou esse universo imenso, todos os planetas, para habitar somente o planeta Terra. E um dia todo mundo desencarna e acaba tudo. Qual o objetivo de existir o mundo? Qual o objetivo da evolução do mundo? Para onde nós iríamos? Viraríamos pozinho no mundo espiritual? Então, esse início fala sobre isso, que a vida futura. Então, quando Jesus fala para Pilatos, meu reino não é deste mundo, ele estava querendo dizer que tudo que ele ensinou era para a gente colocar em prática aqui, para depois a gente levar para outras vidas, que existiam outras vidas, não existia só essa. E eles virariam anjos um dia, os seres humanos. Começariam simples e ignorantes, e à medida que fossem evoluindo, iam ter chance de habitar planetas mais evoluídos. Só que Jesus não poderia falar nessas palavras, porque naquela época o povo tinha um entendimento das coisas materiais. Então Moisés veio mostrar que Deus não era um ser punitivo, que Deus era um ser justo. E Jesus depois veio cumprir essa lei, mostrando que o amor, a caridade, a benevolência, a paciência, todas essas virtudes praticadas com sabedoria conduzem a um mundo melhor, conduzem a uma vida melhor. Agora nós vamos falar sobre a realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo, é o que cada um compreende. Mas sobre a terra não será também uma realeza? O título de rei não implica sempre no exercício de um poder temporal. Ele é dado por um consentimento unânime àquele que seu gênio coloca em primeiro plano em uma ordem de ideias qualquer, que domina seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz: o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores. Essa realeza nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem frequentemente uma preponderância maior do que a daquele que leva o diadema? Ela é imperecível, enquanto que a outra é o jogo das vicissitudes. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto que a outra, por vezes, é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba com a vida. A realeza moral governa ainda e, sobretudo, depois da morte. A esse título, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados? Foi, pois, com razão que disse Pilatos: eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Então, nesse trecho, a gente vem a explicação de que reis, rainhas, príncipes, princesas, duques, duquesas são títulos que adquiridos aqui na terra, em lugares
governados por monarquia, na época que existiam reis. Você desencarnou, esse título acaba. Você passa a ser um espírito. Não tem título, não tem nobreza, não tem realeza. Então Jesus era um rei neste mundo porque ele era o rei do amor. Ele era chamado de rei dos judeus porque ele era um homem que veio trazer o ensinamento de Deus Pai para aquele povo que queria justiça, que queria a paz. Eles eram oprimidos pelos judeus. Jesus veio trazendo palavras, ensinamentos. Então o povo ficou admirado com ele. E ele foi considerado um rei. Ele foi chamado de rei, porque ele atraía multidões. Ele era um homem que por onde ele passava, ele mostrava respeito, autoridade sobre os discípulos e sobre o povo. Mas quando ele fala, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo, ele estava querendo dizer isso. Eu sou rei aqui, mas o reino que eu trago para o povo é o reino de Deus. É um mundo onde não existe guerra, não existe violência, não existe maldade, não existe disputa de poder. Ele veio ensinar isso. Ele era considerado rei, mas o reino dele era outro reino. Então aqui vem ensinar pra gente que o príncipe dos filósofos, artistas, poetas é uma realeza adquirida aqui, títulos que a pessoa ganha. Mas desencarnou, esse título acaba. A pessoa passa a ser a pessoa que foi. Não tem uma autoridade sobre o mundo espiritual. A única autoridade que nós temos é de Jesus, de Deus nosso Pai. E para finalizar, vamos falar sobre o ponto de vista agora. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável do futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles examinam a vida terrestre. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que para ele é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que recebe com paciência, porque sabe que não senão de curta duração e devem ser seguidos de um estado mais feliz. A morte nada mais tem de apavorante e não é mais a porta do nada, mas a da libertação que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Então, nesse trecho, vem mostrar que quando a gente acredita na vida futura, a gente trabalha melhor, a gente tem fé, que tudo que a gente passa é passageiro, não é eterno. Então, quanto mais a gente passar pelas tribulações, pelas vicissitudes, com confiança, com fé, com coragem, com resignação, com paciência, atingiremos mais rápido lugares melhores. E foi isso que Jesus nos trouxe, que era para a gente suportar tudo. Ele veio ensinar isso para o povo judeu, que as tribulações, as vicissitudes, todas aquelas dificuldades que eles passavam, eram oprimidos pelos romanos, que eles tinham que suportar com paciência, com fé, com resignação, porque existiria futuramente um mundo melhor, onde não haveria mais nada. E tudo aquilo que eles estavam vivendo era passageiro. E é o que acontece com a gente. Nós não podemos perder a fé, a paciência, a tolerância. Nós temos que confiar
acreditar na nossa capacidade de sermos melhores, de termos atitudes boas, pensamentos bons para conosco e para com os outros. E aí atingiremos um mundo melhor, iremos para um mundo melhor. E é o que está acontecendo. O mundo está se transformando, o planeta está se transformando para um mundo regenerado. E a gente contribui com essa melhora, temos condições de habitar esse mundo regenerado. Para encerrar, eu vou ler para vocês a mensagem de uma rainha da França que deu essa psicografia para Kardec em 1863 em Harvard. Ela vem dizer essa mensagem: quem melhor do que eu poderá compreender a verdade dessas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos desse mundo, se eu não compreendesse? Que carreguei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me seguiu até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação! Quando, em lugar de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei, porque não eram de um sangue nobre. Então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar neste reino, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não se vos pergunto que fostes, pela posição que ocupastes, mas o bem que havia feito, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é preciso sofrer para alcançar o céu. Os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que a ele conduzem. Procurai, pois, o seu caminho através das sarças e dos espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrestres, como se os devesse guardar para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. Eles se apercebem logo que não agarraram senão uma sombra, e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes são de proveito na morada celeste, os únicos que podem a ela dar-lhes acesso. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não os esqueçais. Uma rainha de França, Harvard, 1863. Então, essa mensagem dessa rainha vem dizer que ela foi rainha na terra e acreditava ser rainha no céu. Que muitos homens que ela considerava pequenos, desprezíveis, porque não tinham sangue nobre, ela achou que espiritualmente ia continuar tudo do mesmo jeito. E ela descobriu que não. Que quando ela foi para o túmulo, ela perdeu o título de rainha. Então, encerramos com essa mensagem para refletirmos sobre a nossa condição aqui na Terra, de sermos espíritos benevolentes, pacientes, humildes, aprendendo sempre que o reino de Deus não é deste mundo. Agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a todos, que nós tenhamos uma boa semana, refletiremos sobre essas palavras, que Jesus, nosso Mestre, guia e modelo, nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada.